para ficar bem clara essa ideia de equação paramétrica, eu vou escrever aqui um exemplo rápido de equação paramétrica da reta no plano, tá? E vou mostrar no GeoGebra isso funcionando. Então vamos supor que é dado um ponto A, que tem coordenada 2 e menos 3, e um vetor V, que tem coordenadas 3 e menos 1. A equação paramétrica da reta ela é escrita dessa forma, dessa reta dada por essas duas informações. Veja que o que aparece aqui são as coordenadas do A. O que aparece aqui são as coordenadas do V, tá certo? Então, a equação é uma equação de reta porque, à medida que eu vou jogando valores para t, esses valores de x e y vão variando, mas vão dando coordenadas, vão dando pares que estão todos alinhados. Vamos fazer isso no GeoGebra para ficar mais claro. Então, no GeoGebra eu fiz aqui, né? Aqui, cuidado para não confundir, que eu chamei de A e B, mas A e B é o valor do resultado da conta. Seriam as coordenadas x e y, né? Que se eu usar x e y, o GeoGebra se confunde. Então, o meu parâmetro é t, e aqui seria o A seria o x, então a equação é 2 mais 3t, que é exatamente essa equação que está aqui, né? 2 mais 3t. E minha coordenada y, ela tem a equação... peraí. Nossa, a coordenada y, ela tem a equação menos 3 menos t, que é exatamente essa equação menos 3 menos t que está aqui. Então, o que vai acontecendo? À medida que eu vario t, obviamente o valor de A e B vai mudando. E aqui o ponto P é o ponto que tem coordenada A e B, tá bom? E ele está aqui, ó. Então eu vou variando, ele vai andando em cima de uma linha. Para a gente ter isso mais claro, vou colocar aqui habilitar rastro. Então, quando eu ando com o meu... Vou tentar acertar aqui para deixar mais claro. Então, à medida que eu vario o valor de t, olha só, os pontos que estão sendo associados estão todos alinhados, tá vendo? Então, são pontos que estão todos alinhados. Poderia refinar mais essa variação de t e os pontos, isso aqui se completar e virar de fato uma reta. A gente vê uma reta, né? Se eu talvez olhar com mais distância, eu consigo enxergar isso mais fácil, uma reta de maneira mais fácil. Né? Então, tá vendo? Eles estão todos alinhados. Aqui eu estou limitado, meu t está limitado de menos 5 a 5, mas eu posso aumentar esse t para até onde eu quiser. E essa reta vai ficando cada vez maior. Então, a ideia de você fazer uma equação paramétrica da reta é essa. É a mesma ideia da equação vetorial. É que na equação vetorial eu já trabalho direto com o vetor com ponto, eu já tenho o ponto inteiro direto. Aqui na paramétrica eu tenho coordenada, coordenada, mas é algo bem equivalente, tá bom? Então tá. Eu posso definir uma reta a partir de 2 pontos também. Isso também é tranquilo. Né? Por quê? Porque a reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B, ela tem direção do vetor AB. Né? Então, não tem muito o que fazer, né? Eu tenho um ponto A que tem coordenada x1, y1 e tem um ponto B que tem coordenada x2, y2. Eu posso escrever o meu vetor AB, que ele é escrito como B menos A, e isso vai ser x2 menos x1, y2 menos y1. Opa. Então, esse cara, esse AB, ele tem o papel do meu vetor diretor. Opa. Menos y1. Então, esse AB que está aqui, ele tem o papel do meu vetor diretor. E, então, eu tenho o vetor diretor e escolho um dos dois pontos para ser o ponto de referência. E aí eu consigo fazer a equação da reta. Então, é tranquilo. Né? Vamos fazer um exemplo. Determinar a equação da reta que passa por esses dois pontos. Veja que aqui essa reta está no espaço, né? Mas é o mesmo conceito. Então, primeira coisa, tem que achar o vetor diretor da reta. Então, para achar o vetor diretor, eu vou achar o vetor AB. Meu vetor AB é B menos A. Quem que é B menos A? 1, 2 e 4, menos 3, menos 1 e menos 2. Então, fica primeira coordenada do vetor, menos 2, que é 1 menos 3. Depois, 2 menos menos 1 dá 3. E depois, 4 menos menos 2 dá 6. Então, esse daqui é o meu vetor diretor AB. Tá certo? Então, igual, né, ao vetor diretor AB. Qual é a equação da reta? Aqui ele fala equação da reta, então ele não diz se é a paramétrica, se é vetorial. Vamos fazer vetorial, que é mais fácil. Então, a coordenada x, y, z
é igual. Um ponto por onde a reta passa, eu posso escolher tanto o ponto A quanto o ponto B, porque os dois pontos pertencem à reta. Vamos escolher o ponto A, que dá 3, menos 1 e menos 2, mais um parâmetro t, vezes o vetor diretor. Meu vetor diretor é esse, menos 2, 3 e 6, que é o vetor AB. Tá bom? Então, essa é a equação da reta que passa por esses dois pontos. Então, dado um ponto e um vetor, eu tenho uma reta, eu consigo uma equação de reta. Dado dois pontos, eu também consigo uma equação de reta dessa maneira, que é simples. Se eu quiser fazer uma equação não para uma reta inteira, mas para um segmento de reta, eu tenho que limitar meu valor de parâmetro entre 0 e 1. Então, veja qual é a diferença, né? Uma reta, ela é, vamos supor, uma reta que passa por AB, é uma reta que passa por AB, mas ela continua depois de AB. Então, isso aqui seria uma reta que passa por AB. O segmento AB seria o fragmento dessa reta que está entre AB. Então, isso seria o segmento AB. Eu consigo a equação só do segmento. O que eu faço? Eu pego a equação da reta, então é a mesma equação que a gente obteve ali, porque esses pontos são iguais, tá certo? Esses pontos A e B são iguais nos dois exercícios. Então, eu vou aproveitar a equação. Fica x igual a 3 menos 1 e menos 2. Então, a equação é x, y, z igual a 3 menos 1 menos 2 mais t, agora vezes o vetor diretor que eu não lembro, menos 2, 3 e 6. Menos 2, 3 e 6. Deixa eu trocar esse t que está aparecendo dois sinais de mais. Aqui é um t. Ó, muito feio também, vou fazer de novo. É muito ruim de estar escrever nessa mesa. Tá bom, assim fica melhor. Então, qual é a única diferença? É simples, é só eu falar que o meu t pertence ao intervalo de 0 a 1. Então, quando o meu t pertence ao intervalo de 0 a 1, quando o meu t é 0, eu estou no ponto A, que é esse ponto que está aqui. Quando o meu t é 1, eu vou fazer essa conta, eu vou chegar no meu ponto B, que é o ponto que está aqui. Quando o meu t está entre 0 e 1, eu estou em qualquer ponto entre esses dois. Então, a única diferença da equação da reta e da equação do segmento de reta é os valores de t. Quando eu tenho valores de t reais, né, aqui, para ser um pouquinho mais formal, eu teria que escrever aqui nesse t que está aqui, t pertence aos reais, e aí eu ando em cima da reta inteira. Quando eu travo isso entre 0 e 1, eu ando só em cima do segmento de reta B, tá bom? Outra equação que existe é a equação simétrica da reta. Para a gente chegar na equação simétrica da reta, a gente parte da equação paramétrica. É muito simples também. Então, como que seria a equação paramétrica? Pensando que eu estou pegando um ponto A, x1, y1 e z1 e um vetor v que tem coordenadas ABC. Então, a equação paramétrica dessa reta é x igual a x1 mais t vezes a, depois y igual a y1 mais t vezes b, e z igual a z1 mais c vezes t, ou t vezes c, né, para manter o padrão. T vezes c. Tá? Então, essas seriam as equações paramétricas. Como é que a gente chega na simétrica? É se eu isolar o t em cada uma das equações. Então, se eu isolar o t na primeira equação, eu tenho x menos x1 dividido por a. Se eu isolar o t na outra, eu posso igualar isso, né? Porque tudo vai ser igual a t, né? Então, vai ser t igual a isso. Na outra equação, se eu isolar o t, vai ficar... Fiz uma linha ali que não precisava. Oh, meu Deus. Vezes o b. Então, se eu isolar o t, vai ficar y menos y1 sobre b. E se eu isolar o t aqui, fica z menos z1 sobre c. Então, essa daqui é o que a gente chama de equação, na verdade são equações simétricas. Tá certo? Então, essa seria mais um tipo de equação que a gente consegue trabalhar. Vamos fazer também a equação reduzida e depois a gente faz mais exemplos. Então, para a gente entender a equação reduzida, a gente vai pegar um exemplo.
tá? De equação que a gente já tem. Então, a gente fez essa do 2 menos 4, 3, não fez? Não, ainda não. Então, vamos fazer aqui. Então, vamos pegar uma equação que passa por esses dois pontos, passa por esse ponto A e tem em direção desse vetor V. Então, a equação paramétrica dela, né, ela fica x igual a 2 mais t, a gente já fez, na verdade, y igual a menos 4 menos 2t, e z igual a menos 3 mais 3t. Na verdade, acho que a gente não fez. Então, essa é a equação paramétrica, que a gente viu, já tinha estudado. Mais t aqui. O que seria a equação reduzida? Aqui eu tenho 3 equações. A ideia é escrever em 2 equações. Então, eu vou isolar. Posso fazer isso usando outra coordenada, tá? Aqui nesse caso eu vou escolher a coordenada x, mas posso escolher outra. Vou escolher a coordenada x e isolar o t nessa coordenada. Então, fica t igual a x menos 2. E aí, eu vou substituir o valor de t nas outras duas. Então, dessas outras duas, substituindo o valor de t, fica y igual a menos 4 menos 2 vezes x menos 2. E z igual a menos 3 mais 3 vezes x menos 2. E aí eu posso melhorar isso, né? Escrever que meu y é igual a menos 4 menos 2x mais 4. E meu z é igual a menos 3 mais 3x menos 6. E a partir disso, eu tenho que meu y, então, portanto, meu y é igual a menos 2x e meu z é igual a menos 9 mais 3x. Então, essa equação que está aqui, né, vamos até fazer um destaque, é o que a gente chama de equação reduzida. Eu peguei a nossa equação paramétrica, que tinha 3 equações, e agora eu escrevi ela usando 2 equações. Veja que agora eu não tenho mais parâmetro, eu tenho coordenadas, né? E, obviamente, a equação reduzida, né, se a gente pegar a equação reduzida de uma reta que está no plano, ela cai exatamente naquela equação que a gente vê do ensino médio. Então, voltamos àquilo que a gente vê lá no ensino médio se eu fizer a equação reduzida para uma reta que está no plano. Então, aquela equaçãozinha que a gente viu lá no começo da aula é a equação reduzida de uma reta que está no plano. Então, vamos fazer um exemplo de exercício que faz uso da equação reduzida, para a gente treinar o conceito de equação reduzida nesse contexto. Então, a gente quer encontrar o vetor diretor dessa reta que está aqui. Como é que a gente pode fazer para encontrar esse vetor diretor? Existem algumas formas de fazer esse exercício, né? Então, a primeira forma, vou mostrar uma forma que eu acho que é mais fácil de entender, mas ela é um pouco mais trabalhosa. Eu vou jogar um valor para x e vou achar os seus respectivos valores de y. Então, se eu pegar, por exemplo, x igual a 0, que é um valor fácil de calcular, e substituir nessas equações, eu vou ter que o meu y é igual a menos 8 e o meu z é igual a 3. Então, um ponto que eu sei que pertence à reta, vou chamar ele de A, é o ponto 0, menos 8 e 3. Então, essa é a primeira constatação. Se eu jogar x igual a 1, vamos jogar aqui do outro lado, x igual a 1, eu vou ter y igual 2 vezes 1, 2, menos 8, menos 6, e z igual a menos 3 mais 3, 0. Então, vai ficar 1, menos 6 e 0. Vou chamar de ponto B. Esses dois pontos, A e B, são pontos que pertencem à reta, né? Então, se são dois pontos que pertencem à reta, um vetor diretor é o vetor AB. Na verdade, aqui está escrito encontre o vetor diretor, esse O está mal colocado, porque existem vários vetores diretor. Basta um vetor que tenha uma direção. São vários vetores que têm a mesma direção, né? Então, existem vários. Um deles é esse vetor AB. Como é que eu faço para descobrir esse vetor AB? É só fazer o B menos A. Nesse nosso caso, B menos A vai ser 1 menos 0 dá 1, menos 6 menos menos 8 dá 2, e 0 menos 3 dá menos 3. Esse seria o nosso vetor diretor, tá certo? Essa acho que é a maneira mais
mais simples da gente estudar isso dessa forma. Uma outra forma de fazer é assim. Eu posso pegar essa equação, parece uma idiotice, mas é só para ficar claro, né? Eu posso pegar essa equação, seria uma outra alternativa de fazer. A resposta que a gente queria era essa aqui, tá? Esse é o nosso vetor diretor. Eu posso fazer assim, escrever y igual a 2x menos 8, escrever z igual a menos 3x mais 3, e escrever uma terceira equação, x igual a x. Tá certo? X igual a x. Então, eu tenho uma equação, é uma besteira, né? X é igual a x mesmo. Só que aí, se você notar, o meu x é um parâmetro, é um valor comum para as três equações. Então, se eu substituir meu x por t, falar que ele é um parâmetro, eu posso então falar que a equação é x igual a t, y igual a 2t menos 8 e z igual a menos 3t mais 3. Vocês lembram que as coordenadas do vetor diretor são os valores que multiplicam o parâmetro em cada uma das coordenadas, né? Então, aqui o valor que multiplica o t é 1, o valor que multiplica o t é 2 no y e o valor que multiplica o t no z é menos 3. Então, é uma maneira também de encontrar o vetor diretor. Veja que esse vetor diretor deu exatamente igual ao vetor diretor que a gente tinha calculado antes.